campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá! Sobre os assuntos de família, o tema de hoje é transtorno de ansiedade. No final do vídeo, se você gostou, não esqueça de curtir e também de acessar o link que fica abaixo do vídeo para ver o material postado referente ao assunto abordado. Passo a palavra para a Lorena. Então, a ansiedade, ela faz parte da vida de todos nós. Digamos que que ela não seja muito extensa, que atrapalhe a nossa vida, aí ela passa a ser transtorno de ansiedade. Entanto, é natural, porque a nossa preocupação com o tanto de coisas que temos para fazer, com aquelas realizações que nós nos programamos, também tem a ver com as realizações daqueles que convivem conosco, mas nós vamos gerenciando aquilo no dia a dia. Tem momentos, e me parece que assim ficou bem evidente isso durante a pandemia, que se acirra um pouco, né? Tem um acontecimento como foi a pandemia, que nos faz perder um pouco a segurança, a tranquilidade, e nós ficamos, então, com um medo exagerado, um receio, e começamos a antecipar, como se as coisas sempre fossem dar errado, como se o que a gente se propõe a fazer não fosse funcionar. Em algumas situações, nos impede mesmo de realizarmos o que pretendíamos, porque a ansiedade ela pode nos imobilizar, ela pode nos impedir de fazer o que queríamos, o que programávamos, porque ela também aparece no nosso físico, muita sudorese, tremor, em algumas situações dificuldade de falar, o pensamento fica um pouco bloqueado, porque há toda uma descarga de adrenalina no corpo. Então, em algumas situações é preciso que a gente busque ajuda. No nosso caso, a gente sempre pensa primeiro na ajuda na casa espírita, porque a gente sabe que quando a gente retoma o equilíbrio espiritual, quando retomamos a nossa confiança em Deus, aquele contato mais profundo com Deus, naturalmente os medos diminuem, porque nós sabemos que Deus caminha conosco. Mas, em algumas situações, além do recurso da casa espírita, é necessário que nós passemos por avaliação de um profissional da área da saúde, que possa avaliar se a nossa ansiedade é considerada normal ou se ela já é um transtorno de ansiedade. Se é preciso tratamento, é preciso, em algumas situações, o uso de medicação, e precisamos nos despir de preconceito para com isso, tanto conosco como com aquele que segue a vida conosco e que se vê vítima, digamos assim, de um transtorno de ansiedade. Que a nossa ansiedade também, às vezes, atropela o outro que caminha conosco. E tudo isso a gente precisa cuidar. O que o senhor acha, irmão Pércio? Olha, Lorena, te ouvia com muita atenção, concordando naturalmente com as tuas observações, destacando, então, que essa nossa capacidade de imaginar, a nossa imaginação associada ao nosso medo, nos faz antever dificuldades diante de situações que jamais se realizarão. Ficamos com medos imaginários, ou agravando aquilo que seria razoavelmente preocupante. Então, entramos em estado de sofrimento e de desequilíbrio emocional. Evidentemente, quando nós temos confiança na vida, quando nós despertamos para a realidade, estamos sustentados pelas forças de Deus, quando nós colocamos Deus acima de todas as coisas, naturalmente que fica acima das nossas preocupações. Isso é mais fácil falar do que fazer, né? Mas, de fato, quando nos detemos diante das situações que nos envolvem, para a experiência que já adquirimos, verificamos que todas as coisas seguem o seu rumo, o seu curso
sobre a vontade de Deus, que é sempre amorosa em relação a nós. Isso já justifica nos sentirmos mais seguros diante de todas as situações, porque as superaremos, como já superamos tantas situações que ficaram para trás, que são hoje meras recordações e experiências importantes para enfrentarmos inquietações que surgirão no futuro, por certo, porquanto estamos sempre diante de novos e desafiadoras oportunidades de progresso espiritual. Isso desafia as nossas forças, desafia exatamente a nossa disposição de aproveitarmos cada circunstância da vida para crescermos espiritualmente, educarmos as nossas emoções e ampliarmos cada vez mais a nossa confiança em Deus. Porque é só Ele que, de fato, pode nos dar a grande segurança diante dos fatos que ainda não aconteceram e com os quais nós nos preocupamos. A confiança nele é fundamental. Eu penso assim. E tu, Eide? Olha, eu lembro de uma frase de Sêneca que diz que nós sofremos mais pela imaginação do que pela realidade. E, de fato, a imaginação ela não tem limites. Nós criamos coisas que, em verdade, como vocês disseram, nunca irão acontecer. E a realidade ela está limitada pelos fatos, é o que é. Né? E saber disso pode nos ajudar a desmontar este sofrimento, essa expectativa pelo que é ruim, desmontar, raciocinarmos em torno disso e lembrarmos do amor incondicional de Deus por nós. Há coisas que nós não vamos conseguir mudar e essas podemos ter certeza que são aquelas que são necessárias para o nosso crescimento espiritual. E há outras coisas que sim, vamos poder interferir, vamos poder lutar para modificar. Mas Deus está sempre ao nosso lado. De um jeito ou de outro, nós vamos avançando, vamos melhorando, vamos nos aperfeiçoando. Não devemos ficar sofrendo por aquilo que imaginamos que podemos vivenciar de ruim na nossa maneira de entender, porque ainda assim será uma coisa boa e será uma coisa necessária para o nosso crescimento. Vamos pensar na bondade de Deus e que Ele haverá de nos conduzir pelo melhor caminho, porque Deus não se compraz com o nosso sofrimento, pelo contrário, Ele quer que todos sejam felizes e vivam em paz. O que tu acha disso, Sinara? Naturalmente concordo com vocês e estava aqui pensando, ouvindo vocês falar, o quanto muitas vezes é difícil convivermos com uma pessoa que sofre do transtorno da ansiedade. Porque, como a Lorena bem colocou, aquela ansiedade, digamos assim, natural, frente a uma situação nova, aquela expectativa, aquele friozinho na barriga, o coração batendo acelerado, aquela insegurança frente a uma situação concreta, é natural e não há quem não passe por isso. Agora, quando isso extrapola e se transforma num transtorno, numa doença, que necessita de tratamento, quem convive com essa pessoa que tem esse sofrimento, porque o ansioso é um sofredor, a ansiedade traz muita dor, muito sofrimento. A pessoa ansiosa, às vezes, até ela tem a sensação de que vai morrer, que vai ter um ataque cardíaco,
Muitas vezes o transtorno de ansiedade se confunde um pouco com a síndrome do pânico, né? Então, conviver com uma pessoa assim, muitas vezes é difícil. Então, quem tem um familiar, um amigo, né, alguém próximo que sofre com o transtorno da ansiedade, o quanto é importante a gente agir no sentido de proporcionar a essa pessoa melhores condições para ela lidar com o seu sofrimento. Então, a gente poder conversar, apoiar, escutar, trazer a pessoa para os fatos concretos, para os fatos reais, porque a ansiedade faz com que a pessoa, muitas vezes, né, encha a sua mente, polua a sua mente com fantasias, como vocês bem já colocaram, né, com coisas que não fazem parte da realidade, né, que possivelmente não vão se concretizar. Então, quanto é importante a gente poder trazer a pessoa para a realidade, mostrar para ela concretamente o que está acontecendo, para que ela possa, né, ir acalmando e baixando a sua ansiedade, parando para pensar, para raciocinar. Então, estava pensando nisso, quanto é importante o papel, né, as atitudes de quem convive com alguém que tem esse sofrimento. Encerramos o programa Assuntos de Família de hoje, deixando um fraterno abraço a todos. Até o próximo vídeo. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site